Vamos agora ao projeto de decreto legislativo regional. Vamos agora ao projeto de decreto legislativo regional. Sr. Deputado, desculpe. Desculpe. Essa cicatriz chega ao osso e à ortopedia, Vossa Excelência tem um colega no grupo parlamentar. Eu sei, mas Vossa Excelência é médico internista, também tem capacidades para isto. Vamos agora ao ponto em concreto, que é o projeto de decreto legislativo regional sobre a criação de entidade reguladora para o setor das pescas. O CDS entende que os setores produtivos devem ser encarinhados e devem ser incentivados e até aumentados. Mas não nos esqueçamos que estes problemas já vêm do passado. Temos atualmente o Sr. Presidente da República, na altura que era Primeiro-Ministro, pura e simplesmente aniquilou os setores esportivos de Portugal. E também ajudou a aniquilar os setores esportivos da região, que se via dinheiro para bater barcos. Agora, claro que o Sr. Presidente da República até gosta de comunicar para o país através do Facebook. É uma forma interessante de comunicar aos partidos de um problema grave, como é a situação atual, mas é o Sr. Presidente da República, não é admissível que ele faça desta forma. Mas o PSD também não está em colo das culpas. Vossas Excelências, só lembro simplesmente um facto. Vossas Excelências não construíram, não fizeram uma promessa, não cumpriram uma promessa eleitoral, que foi a construção do Porto de Pesca de Câmara de Lobos. Vossas Excelências falharam neste Porto de Pesca de Câmara de Lobos. Agora, em relação ao projeto em si, mais concretamente, nós estamos agarrados a um memorando de entendimento. E o memorando de entendimento impede-nos de aumentar a despesa, impede-nos de aumentar cargos diretivos. Isto é um projeto de decreto legislativo regional que vem aumentar a despesa, vem aumentar o número de cargos diretivos e, na nossa opinião, a Secretaria Regional e o Governo Regional já têm entidades competentes para legislar e para regular sobre esta matéria. Por isso, nesse ponto, estamos encerrados e acho que mais do que necessário, nós achamos que a região autónoma já tem organismos suficientes e mais que suficientes para intervir nesta matéria. PSD. Sr. Deputado Rui Coelho, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Uma pequena intervenção apenas para dizer que não me choca este projeto de decreto, esta proposta de decreto legislativo apresentado pelo PCP. Ainda ontem, nesta casa, o Sr. Deputado do PCP quis fazer um brilharete com os projetos do Governo, é dizer que deviam ser retirados porque traria custos a todos os madeirenses. Ora bem, hoje temos aqui uma proposta que cria uma entidade reguladora que cria mais custos ao Governo Regional. Para o PCP, sim. Cria-se mais uma entidade reguladora para criar mais custos numa situação em que a Direção Regional de Pescas e as direções de serviço já o fazem. Por isso, da parte do PSD, entende que este decreto legislativo só serve para a comunicação social. Serve para amanhã a comunicação social dizer que um deputado único do PCP trabalha mais do que quando tinha dois. Porque esta proposta em si é exatamente igual àquilo que as direções de serviço do Governo Regional já fazem. Nesta matéria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu aconselho também já a propor uma entidade reguladora para as florestas, para a cultura, para a agricultura, tudo que nós já temos no Governo, fazemos mais uma entidade e gastamos e fazemos um duplo trabalho que se calhar é melhor para o PCP. Da parte do PSD, iremos chumbar esta iniciativa. Muito obrigado. E depois uma entidade para regular as entidades reguladoras. Já agora? Já agora? Não, é depois de pôr todos a trabalhar de bordo. Ou o PC põe toda a gente a trabalhar de bordo. Está assim. Senhores Deputados, antes de colocar à votação a deliberação da urgência, há aqui um ofício que foi mandado do meu gabinete, datado de 15 de outubro, precisamente a dar conhecimento a todos os grupos parlamentares e a todos os seus deputados únicos que a proposta de decreto legislativo que aprova a orgânica do Instituto de Segurança Social é apresentado com processo de urgência e depois, cumpridas as disposições regimentais, seria agendada.
Portanto, do dia 15 até hoje, são 48 horas, Srs. Deputados. Srs. Deputados, vou colocar à votação a urgência. Os Srs. Deputados que votam a favor da urgência, façam favor de se levantar. Façam favor de se sentar. Abstenções? Está aqui. Está aqui. Lê. 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 Está aqui. Rejeitado com os votos contra do PSD e do seu deputado independente, os votos a favor do CDS, PS, PCP, PND, PAN, MPT e a abstenção do PTP, as abstenções do PTP. Srs. Deputados, passamos à leitura do parecer da 5ª Comissão Especializada e apreciação da proposta do Decreto Legislativo Regional que aprova a orgânica do Instituto de Segurança Social da Madeira, apresentado com processo de urgência. Parecer. No dia 15 de outubro de 2012, pelas 12 horas, reuniu a 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde, Assuntos Sociais e Proteção Civil, a fim de verificar o cumprimento da audição prévia de parceiros sociais relativamente à proposta de Decreto Legislativo Regional que aprova a orgânica do Instituto de Segurança Social da Madeira, IPRAM. Conforme deliberado na reunião desta Comissão do dia 3 de outubro, foram solicitados pareceres às seguintes entidades. Primeira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM. 2. União dos Sindicatos Independentes. 3. Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Delegação da Madeira. 4. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública da RAM. Verificou-se que, dentro do prazo definido, responderam os parceiros sociais identificados como número 12 e 4, conforme pareceres que constam em anexo. Considerado cumprido o dever de auscultação dos parceiros sociais, a Comissão deliberou que o diploma fosse remetido à Presidência da Assembleia para agendamento e discussão em plenário. Este parecer foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão a deliberação de urgência. Pergunta ao Sr. Deputado independente se deseja intervir na deliberação da urgência. MPT deseja intervir. PAN deseja intervir. PND, PCP. Faz favor, tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este diploma que é aqui apresentado sob a forma de urgência, o processo de urgência, já entrou no Parlamento há bastante tempo. Até já tem parecer da Comissão. Só que uma coisa é distribuir o diploma, dar a conhecê-lo, analisá-lo, outra coisa é fixar a ordem do dia. E diz o artigo 60 que, no número que a ordem do dia é fixada pelo Presidente da Assembleia com a antecedência mínima de 48 horas. Ponto 2. Antes da fixação da ordem do dia, o Presidente da Assembleia ouve a título indicativo a Conferência dos Representantes dos Grupos Parlamentares. Primeiro, a ordem de trabalhos foi fixada a 48 horas de antecedência? Não. Foi antes dessas 48 horas, antes dessa fixação, foi ouvida a reunião de líderes onde este diploma entrava? Não. Conclusão. Isto é antirregimental, é por isso ilegal e não pode ser discutido nem com processo de urgência, nem pode ser discutido hoje. PTP deseja intervir, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como aqui vemos, esta Casa, a maioria que está nesta Casa, o PSD, não respeita o próprio regimento que eles elaboram. Eu próprio, um dos principais mentores do regimento, que é aqui o Sr. Deputado Jaime Ramos, que é muito cioso pelo cumprimento do regimento, eu o primeiro a não respeitar, portanto, este regimento. Portanto, se na Conferência de Líderes é necessário agendar com 48 horas de antecedência um projeto de lei, um decreto legislativo regional, e não é respeitado realmente esse prazo. Portanto, nós vemos que esta maioria do PSD nesta Casa nem sequer respeita as leis, o regimento que eles próprios elaboram.
aí a mesa, o Sr. Presidente da Assembleia contemporiza com isso, aceita isso. E isto é para nós vermos que o PSD não é um partido de boa-fé, os parlamentares do PSD não são de boa-fé, porque eles na realidade não respeitam as próprias normas tanto que eles fazem, que é da lavra deles. E portanto vemos que este é um Parlamento que está aqui a elaborar na legalidade, na medida que este agendamento é antirregimental e é legal. E vai ser discutido, a urgência vai ser aprovada e vão discutir e pronto, uma situação manifestamente ilegal. E lembramos que quando a nossa bancada parlamentar viola, digamos, o regimento elaborado pelo Sr. Jaime Ramos, o Sr. Presidente atua logo e manda expulsar os nossos deputados, como já fez algumas vezes. Mas tem dois pesos e duas medidas em relação às outras matérias, ao PSD, ao seu partido. Muito obrigado. PS deseja intervir? Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o tema da segurança social é, por razões óbvias, um tema muito relevante, muito importante mesmo. E parece-nos essencial que este tema seja alvo de debate profundo e consideramos que não é urgente esta tomada de posição do Governo Regional sobre esta matéria. Além do mais, há um conjunto de matérias neste diploma que nos deixa algo perplexos. Uma delas, porventura, a mais relevante, é uma que tem a ver com disposições transitórias e que refere a algo muito curioso e que, aliás, deixo já uma questão para o Sr. Secretário para quando fizer a sua intervenção responder, que tem a ver com uma comissão de recrutamento e seleção para a Administração Pública Regional. Alguns dos senhores deputados já ouviram falar disto. Uma comissão de recrutamento e seleção da Administração Pública Regional. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não existe essa comissão. É uma comissão que devia existir realmente. No Plano Nacional procedeu-se a um debate profundo sobre essa matéria, sobre a necessidade de uma comissão que identificasse as pessoas que fossem tomar responsabilidades públicas de alto nível e portanto, fazer uma prévia avaliação do seu currículo e das suas competências. Na Madeira, como sabem, não existe isso. Na Madeira existe os tachos, como se costuma dizer, peço desculpa à grossaria da expressão, mas são os tachos para as pessoas do PSD. E, portanto, há nesta matéria um conjunto de questões que deviam de ser discutidas de uma forma mais ponderada e mais sensata, e isso não se faz com um processo de urgência. Não me parece que haja aqui, de facto, matéria relevante para um processo de urgência, se bem que fica a aguardar a posição do PSD para perceber qual é a origem da urgência desta matéria, se não é mais um dos artifícios regimentais do PSD para despachar as questões do PSD e deixar todos os temas da oposição sempre para trás. Eu quero lembrar que nós estamos aqui há 3 dias, e ainda não discutimos um assunto que tenha vindo da oposição. Todos os assuntos da oposição têm sido remetidos para trás, a não ser processos de urgência, com esse mecanismo, e o PSD tem usado todos os mecanismos para colocar em primeiro lugar, sempre, quer sejam os assuntos do PSD, quer sejam os assuntos do Governo. Ora, isto não é sério, e isto, obviamente, é a linha habitual do PSD, a linha habitual do grupo parlamentar do PSD, que faz o que quer, como quer nesta Casa, e, obviamente, esta pluralidade fica colocada em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, PSD. O Sr. Deputado Jaime Ramos está inscrito, faz favor. É para a interpelação, faz favor. O que eu falo, só interpelo. Senhor Presidente, a reunião de líderes, chamados os grupos parlamentares, tem, historicamente, e defini, e aqueles que lá estão presentes podem prová-lo, de que aprovamos a ordem de trabalhos que está agendada no momento da própria reunião e foi acordado entre todos que tudo que entrasse dentro das 48 horas, ou urgência ou não, seria agendado. Isto é um acordo que existe sempre na reunião de líderes, senão tínhamos que fazer reunião de líderes cada vez que, segundo o Sr. Deputado Edgar, cada vez que entrasse um diploma, tinha que haver uma reunião de líderes para agendar o diploma. O que foi acordado, na reunião de líderes, é de que
e o Sr. Deputado também apresenta o processo de urgência e são agendados igual, da mesma forma. Os dois partidos apresentam da mesma forma. Tudo o que é agendado com urgência é agendado desde o 48 anos. Portanto, deixariam de ser agendados os diplomas após a reunião de líderes. Portanto, eu queria que o Sr. Presidente esclarecesse o plenário desse facto. E quanto aos diplomas que o PSD requer para ser aprovado, são diplomas que dizem respeito à governação desta região autónoma da Madeira. Não faz sentido um Parlamento estar a impedir um governo de governar ou de legislar quando é fundamental para o bom funcionamento da região haver diplomas que o governo apresenta. Sr. Deputado, a propósito desta matéria ainda, e a propósito do artigo 60º, o Sr. Deputado Edgar Silva não leu tudo. É porque no artigo 60º, precisamente na fixação da ordem do dia, no seu número 3, diz concretamente o seguinte: das decisões do Presidente da Assembleia Legislativa que fixem a ordem do dia, cabe recurso para o plenário que delibera em definitivo. O Sr. Deputado Edgar Silva não recorreu para o plenário. Fez uma intervenção, mas não recorreu para o plenário. E devia ter recorrido, no meu entendimento. Vamos fazer um intervalo.